possível reverter a desvantagem do Inter na Copa Sul-Americana? Depois da derrota no Chile, jogo de ida pelas oitavas da competição contra o Colo-Colo, que impôs 2-0, o próximo jogo é terça-feira à noite no Beira-Rio. O Inter precisa devolver a diferença de 2 gols para levar para os pênaltis ou vencer por 3 ou mais gols de diferença para ir adiante. E eu já te respondo, sim, é possível reverter a desvantagem. É difícil, mas ainda assim é viável. Entretanto, há 4 pilares. 4 pontos fundamentais foi para este jogo no Chile como se fosse uma competição de pontos corridos, em que se especulasse o empate estaria bom, que se perdesse por pouco também não teria grande impacto, e acabou perdendo a partida por 2-0. Eu fiz vídeo aqui no meu canal com um resumo desta partida. É verdade, o Inter foi prejudicado pela arbitragem no final do jogo, mas a diferença... Colo-Colo 2, Inter 0, fez justiça à atuação das duas equipes. Os chilenos foram melhor. E este é um ponto já importante. O Inter tem que reconhecer isso, porque só com o diagnóstico correto é que poderá reverter a vantagem do Colo-Colo. YouTube. Eu selecionei 4 pilares, 4 pontos importantes que o Internacional, de providências que o Internacional tem que tomar a partir de agora. O Inter não pode simplesmente achar que vence o Colo-Colo no Beira-Rio por 2 ou 3 gols de diferença. Esses chilenos nunca ganharam nada fora do país, não tem nenhuma tradição nesse tipo de competição, vai ser uma barbada. Nada disso. Uma situação é você alcançar e conseguir uma diferença de 2 ou mais gols como consequência no decorrer do jogo. A outra é você entrar a partir do primeiro minuto precisando vencer por 2-0 ou por 3-0. Observe, o 2-0 ou 3-1 ou 4-2 leva a decisão para os pênaltis. Então, o primeiro ponto, deve ocorrer uma remobilização do grupo. Aliás, já precisaria começar no vestiário. E o Inter tem que tomar medidas fora do padrão habitual. O Inter tem que remobilizar o seu grupo com unhas e dentes. Pois este time do Internacional não entendeu que o mata-mata é traiçoeiro. E o Internacional está, sim, severamente ameaçado de ser eliminado da competição, onde tinha maiores possibilidades de título, embora eu saiba, numa conversa que tive com um dirigente colorado na última segunda-feira, que o Inter se sinta em condições ainda de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Remobilização do grupo já. O segundo ponto, que faz parte desta remobilização, e eu penso que envolva o presidente Alessandro Barcelos. O presidente deveria conceder hoje uma entrevista coletiva em Porto Alegre, hoje e amanhã, dando o tamanho deste jogo, um discurso interno para chamar o torcedor para apoiar o time, mas que tem efeitos internos também, mostrando para o seu grupo também, mas publicamente, o que este jogo representa. Menegas, mas isso vai colocar o time sob pressão. O time já está sob pressão. Se não estiver sob pressão, tem alguma coisa errada. O Internacional já precisa de uma diferença de gols que é incomum. 2 ou 3-0 para ir adiante ou para ir para os pênaltis. Então o time já está sob pressão. O presidente, num discurso externo, usando os veículos de comunicação, ele mobiliza a torcida, ele mobiliza a mídia e, mais importante, ele passa um recado interno para o seu grupo da dimensão, do tamanho deste jogo e do que ele representa. E este é, sim, um ponto importante. São recursos que devem ser utilizados num momento difícil como esse. De novo, situações anormais exigem atitudes também extraordinárias e fora da rotina. O Inter tem que quebrar a rotina. Terceiro ponto. Inteligência e estratégia na montagem do time para o jogo contra o Ceará, no sábado à noite. O Inter vai chegar hoje
em Porto Alegre, vindo de Santiago. O Internacional talvez nem consiga treinar. Aí o Internacional já estará indo para a quinta-feira. Tem um treino na quinta. Na sexta-feira, viagem para o Ceará. Jogo no sábado, 19 horas, lá em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Volta domingo. Tem a segunda-feira, aquele treino mais tático de posicionamento. Na terça-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio, o jogo de volta. Então o Inter tem que ter inteligência e estratégia. Claro que o ideal seria o Inter ir com força máxima para o Ceará, o Inter brigando para permanecer no G4 do Campeonato Brasileiro, sim. Mas o Inter tem que avaliar o seu grupo se tem condições físicas de suportar um jogo em Santiago, um jogo em Fortaleza, outro jogo no Beira-Rio e a necessidade de um score por diferença maior de gols, 2 ou 3-0 contra este Colo-Colo. Então o Inter tem que ter uma inteligência e estratégia. Avaliar quem tem condições, quem está bem fisicamente, porque a prioridade é o jogo de terça-feira. Eu sei que a torcida não gosta de rodízio e de revezamento e preservação. Eu entenderei se o Internacional fizer isso com alguns jogadores. E o quarto ponto, um trabalho interno no vestiário. E aí eu acho que é a hora do diretor executivo Paulo Autuori, um tanto desaparecido. Eu soube que no episódio da greve, ele pediu para não aparecer, para não manchar a sua imagem de 50 anos, ou 50 ou mais anos, envolvido com o futebol, com o episódio da greve, que ele não conseguiu resolver, ok? Nenhum dirigente do Inter conseguiu resolver num primeiro momento. Mas esta é a hora do diretor executivo entrar não em campo, entrar em ação, dentro do vestiário, para remobilizar este grupo, junto com o técnico e com os dirigentes que tenham capacidade para isso. E aí, neste quarto ponto, tem também um aspecto interessante, que é aquela conversa mais reservada com os expoentes técnicos da equipe que sucumbiram em Santiago do Chile, os jogadores que vão decidir a vaga do Internacional ou não. Não se pode esperar que o Heitor, que foi muito mal descida, ou que o Mercado, que é zagueiro, ou o René. Não são esses os jogadores que vão decidir. Talvez o Inter tenha um time mais completo, com o Depena, espera um outro Alan Patrick, um outro Edenilson. Mas esses são os jogadores que devem ser chamados pelos dirigentes, pelo Paulo Autuori e pelo treinador para dizer: ô meu, agora é contigo. Agora é Edenilson, agora é Alan Patrick, agora é Gabriel, jogadores que não foram bem contra o Colo-Colo em Santiago do Chile, que têm que ser protagonistas para resolver o problema que eles criaram. Este é o momento do dirigente. Quando o jogo começar, na terça-feira às 9h30, é com os jogadores e com o técnico. Até terça-feira é com os dirigentes, esse processo de remobilização, de quebra de rotina, concentração, pré-temporada, vai pra Serra, vai todo mundo para Fortaleza, então, para ficar junto com o Mano, observando o jogo, vendo como o adversário se movimenta. Isso tem que ser tratado como prioridade alta. O momento do dirigente começa quando o jogo termina até a bola rolar na próxima terça-feira. E isso envolve o presidente Barcelos, o vice de futebol, que eu não sei se tem capacidade, porque a experiência ele não tem, acho que não tem capacidade no momento como esse, o Emílio Papaleuzinho. Isso envolve o Paulo Autuori, isso envolve o executivo William Thomas, isso envolve a comissão técnica liderada por Mano Menezes. Terça-feira, 9h30, é com os jogadores e também com o técnico. Até lá, o papel de remobilização, de quebra de rotina do extraordinário é com os dirigentes. Eles que assumam e que façam. O Inter precisa.